Moço, como é bom estar de volta, né? Não consegui estar domingo, né? Devido a estar alguns quilômetros longe. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos novamente, pela graça e misericórdia de Deus. Como diz o Daniel Lucas, né? Eu me sinto desnutrido quando eu falto do culto. Eu estive com os irmãos de forma presencial online, mas é totalmente diferente. Eu tive com os irmãos de forma online, né? Vendo o culto na transmissão que os irmãos fazem. Mas estando presencialmente, é como o irmão Rodrigo fala, é o eco da eternidade. É sem comparação, né? Estar com os irmãos de forma presencial. Eu amo muito os irmãos. Irmãos, aqueles que podem ficar de pé, abram a Sagrada Escritura em Romanos 11, versículo 33 ao 36. Romanos 11, versículo 33 ao 36. Romanos 11, Novo Testamento, verso 33 ao 36. A palavra de Deus diz assim: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11 aqui, após um momento de uma explicação profunda sobre salvação, aconselho os irmãos a estudar Romanos 11, o culto doméstico, hoje o dia do Senhor, após o culto, meditar na pregação ministrada pelo pastor Tiago. Também estudem sobre Romanos 11, vai tratar sobre salvação, o apóstolo Paulo de forma brilhante, ele traz de forma profunda, né? E Paulo, basicamente, que ele explode em louvor ao contemplar quem Deus é. Né? Paulo exalta aqui a profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus, mostrando que seus caminhos são insondáveis e muito além da compreensão humana. E ele também destaca que ninguém pode aconselhar Deus ou colocá-lo em dívida, porque tudo vem dele, existe por meio dele para ele. E também o texto termina aqui afirmando que toda glória pertence a Deus para sempre, né? Ou seja, tudo começa em Deus, passa em Deus e termina em Deus. Por isso ele merece toda glória. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Pai, pois se estamos reunidos aqui, essa obra, Pai, é o Senhor que iniciou. É o Senhor, Pai, que coloca o chamado eficaz no coração de cada um aqui. Nós te agradecemos, pois se chegamos aqui em segurança, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou. Nós te agradecemos pela salvação mediante Jesus Cristo, seu único Filho, Pai. Ó, Pai, nós te agradecemos por esse culto, esse momento solene. Ó, Pai, que toda a glória aqui seja acreditada somente em Jesus Cristo. Pai, receba a nossa adoração, não confiados em nossos méritos, mas nos méritos de Cristo. Agarramos agora aos pés da cruz. Agarramos agora a Jesus Cristo. Apesar de nossas limitações, Pai, nós iremos agora, Pai, prestar-lhe um culto. Nos ajude, coloque em nós reverência, coloque em nós temor. Coloque em nós agora, Pai, tire de nós toda a distração de nossa mente. Nos livra, Pai, de que o diabo vem e rouba a palavra de nossa mente. Prepare a nossa mente, o nosso coração nesse momento. E que toda a glória seja acreditada somente em Jesus Cristo. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nós oramos, te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, leitura da Lei de Deus, Êxodo capítulo 20, versos 1 ao 17.
Vamos fazer a oração, a leitura de forma oral toda a igreja. Vamos ler sobre o caráter de Deus e sobre o que o cristão tem que amar. Que possamos ler toda a igreja. Êxodo 20, verso 1 ao 17. Todas estas palavras, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás sobre ti imagens de escultura, nem semelhança alguma de cima do céu, nem embaixo da terra, nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me amam. Faço mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Os dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia, o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Diz isso. E tudo que me desejava. Ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para se prolongem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não furtarás teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Irmãos, esse é o momento de a gente confessar os nossos pecados a Deus em silêncio. Vou estar dando um minuto à igreja. Que a gente possa confessar a Deus os nossos pecados, cometidos a Deus, quebrando a tua santa lei. Possamos buscar arrependimento genuíno, não remorso. Possamos buscar um verdadeiro arrependimento genuíno de Deus. E logo após eu estar orando por toda a congregação. Esse é o momento de você orar a Deus e confessar os seus pecados. Nos ajude a viver novidade de vida, nos ajude a ser santo, nos ajude a ser piedosos. Ó Deus, nos amadurece, Pai. Seja conosco, vai a corrupção da minha vida, Pai. Ó Deus, pequei contra o meu cônjuge, meus pais, eu pequei contra o meu filho, mas eu rogo a Ti, Pai, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Senhor Deus, ó Deus, aqui está a tua igreja, Pai. Ó Pai, quando o Senhor olhou para nós, não havia nada de bom, mesmo assim o Senhor nos amou. Somos pecadores, transgredimos a sua lei, quebramos a tua lei. Perdamos a culpa, Pai, mediante Adão, por sermos da geração de Adão. Somos falhos, miseráveis, somos pecadores.
mesmo assim temos amor. Ó Deus, 2000 anos atrás aconteceu o maior ato de justiça que já houve nessa história, ou haverá, o sacrifício, Pai, do Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo, o perfeito e justo, por amor a nós. Ele foi moído, foi transpassado, foi destruído, Pai. Sua carne foi dilacerada por amor a nós. Mediante a isso, Pai, nos ajude a olhar por esse ato sublime e a viver de conformidade com esse ato. Nos ajude a valorizar isso. Nos ajude a lutar contra os nossos pecados. Nos ajude, ó Deus, a ser santos, a ser piedosos. Nos ajude quando nós pecarmos, que nós venhamos tomar nojo do pecado. Nos ajude a viver de conformidade de vida, Pai, mediante a isso. Que possamos lembrar desse ato sublime. Possamos agarrar para os pés da cruz. Possamos agarrar Jesus Cristo com todas as nossas forças. A valorizar, a engrandecer esse ato, a louvar esse ato. Senhor Jesus, a dizer para nós mesmos que se não fosse Cristo, nós estaríamos perdidos. Pois até os nossos atos bons, se não for a sua graça, encobrindo esses atos, Pai, até os nossos atos bons sobem como um trapo de justiça. Louvado seja Cristo que purifica as nossas atitudes piedosas. Louvado seja Cristo. Ó Deus, nos ajude a ser uma nova criatura. Nos ajude a conhecer Cristo nesse mundo. Nos ajude a ser sal da terra. Nos ajude a ser luz do mundo. Nos ajude a pregar Cristo, Pai, mesmo antes de a gente abrir as nossas bocas. Que possamos refletir Cristo em meio aos nossos comportamentos, nos lares, no nosso trabalho, na igreja local. Ó Deus, Pai, dê em nós desejo de orar, Pai. Dê em nós, cresça esse desejo em nós, Pai. Ajude a tua igreja a ser uma igreja de oração, orações em prol de seus pecados, quando falharem, orações buscando arrependimento genuíno, orações buscando um coração novo, uma mente nova, orações buscando um coração, uma mente que busque ser cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Seja com a tua igreja, Pai. Seja com a tua igreja. Ajude a tua igreja, amadureça a tua igreja. Nos ajude, Pai, pois a obra é do Senhor. É o Senhor que inicia e é o Senhor que há de terminar. Nós agarramos, Pai. Somos falhos, pecadores. Mas nós nos rastejamos, nós agarramos a Cristo Jesus, nosso único Senhor e Salvador, o perfeito, o justo. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Se trata petição por auxílio divino. Cantemos toda a igreja. Ó Deus, vem me livrar, ser precioso em me acudir. Tenha vergonha e confusão que em minha vida quer tirar. Envergonhado volte atrás, quem no meu mal sente prazer, vergonha faça recuar, quem diz bem feito muito bem, quem te procura, ó Senhor, folgue e jubile sempre em ti, magnificado seja Deus. Diga quem ama a salvação, necessitado e pobre sou. Ó Deus, te apresse em me valer, amparo meu, libertador. Não te detenhas, ó
Senhor, amparo meu, libertador, não te detenhas, ó. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos à leitura de forma cronológica, Êxodo capítulo 26, leitura pública do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 26. Segundo o livro das Escrituras, a palavra de Deus diz assim, Êxodo 26. Farás o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins. As farás de obra de artista. Versículo 2. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás laçadas de estofo azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, e de igual modo farás na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. 50 laçadas farás numa cortina, e 50 na outra cortina, no extremo do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro, com os quais prenderás as cortinas uma à outra. O tabernáculo passará a ser um todo. Farás também de pelos de cabra cortinas, para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados, e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas serão de igual medida. Ajuntarás à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes, a sexta das quais dobrarás na parte dianteira da tenda. 10. Farás 50 laçadas na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, e 50 laçadas na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. Farás também 50 colchetes de bronze, e meterás os colchetes nas laçadas, e ajuntarás a tenda para que venha a ser um todo. A parte de que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá as costas do tabernáculo, o côvado de um lado e o côvado de outro lado, do que sobejar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para cobrir. Verso 14. Também farás de peles de carneiro, tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e a outra coberta de peles finas. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Tu preparar as tábuas para o tabernáculo, fará 20 delas para o lado sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua, para os seus outros 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado seus do norte, como as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado posterior do tabernáculo para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior que olha para o ocidente.
A travessa do meio passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado no monte. Farás também um véu de estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido com querubins. O farás de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre as 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurás o véu debaixo dos colchetes, trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás para o lado norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofa azul e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de bronze. Amém. Irmãos, esse é o momento agora, a palavra de Deus nos instrui a orar pelas autoridades constituídas no nosso país. Nós vamos orar pelas autoridades agora, vamos estar fazendo oração, de forma a que orar os irmãos em silêncio, ore também pelas autoridades de nossa nação, e a orar pelos projetos da igreja. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Santo, Eterno, Soberano, nós clamamos a Ti, Pai, em prol da nossa nação, a qual vivemos, o Brasil. Ó Deus, sabemos que os governantes, ó Pai, estão no pleno controle da Tua vontade soberana. Sabemos que, mediante a palavra, quando o Senhor levanta um péssimo rei, um péssimo governante, sabemos que o Senhor quer tratar com o seu povo. Ó Deus, trate com essa nação. Ó Senhor Jesus, converte pessoas aqui, Pai, que essas pessoas possam buscar o Senhor, que essas pessoas não possam confiar em homens, Pai, pois os homens são passageiros, os homens não são eternos. Ó Pai, e que as pessoas dessa nação possam confiar a Cristo, a Deus, que é o Rei dos Reis, Pai. Ó Deus, mediante a isso nós também oramos pela presidência, pelo Senado, Senhor Jesus, pela Câmara de Deputados, pelos senadores, Pai, por todos os políticos, tanto os prefeitos, os vereadores. Ó Deus, varre a corrupção de nosso país, converta esses corações, Pai, desses falsos ministros que de forma corrupta têm governado a nação. Ó Pai, levante cada vez mais homens sérios, homens piedosos, homens honestos, Pai, que amam exercer a lei de forma sincera. Ó Pai, traga juízo, traga arrependimento para esses falsos ministros e governantes que fazem um péssimo trabalho na política. Pai, oramos também por todos esses que fazem a segurança pública, né? Autoridades que fazem a segurança, todos os policiais, Pai, todos os seguranças, todos os porteiros e vigilantes, que o Senhor possa proteger eles, que o Senhor possa dar saúde a esses homens, a essas mulheres, vigor, força, que eles possam estar sempre fortes para combater o mal. Oramos também, Pai, pela segurança, pela saúde pública, as autoridades da saúde pública que cuidam dos nossos, com bastante zelo. Ó Deus, dá forças a esses médicos, esses psicólogos, esses farmacêuticos, esses enfermeiros, dá forças deles, Pai, para que eles possam estar fortes, saudáveis, para cuidar, Pai, da saúde pública de nossa nação. Ó Deus, nós oramos também pelas autoridades eclesiásticas, os pastores, os presbíteros, Pai, os diáconos. Ó Deus, derrama graça sobre esses pastores piedosos, aqueles que exercem de forma, com muito temor, Pai, que cuidam do rebanho de Deus de forma sincera, sem querer, Pai, comer a lã de suas ovelhas e chupar os ossos de suas ovelhas, mas pastores que queiram realmente, Pai, edificar almas, cuidar do rebanho, ser dispenseiros da obra de Deus, que cuide da igreja com zelo. Ó Pai, derrama graça sobre esses pastores, que eles possam estar, Senhor Jesus, sempre fiel às Escrituras, sempre fiel a Deus, Pai. Derrama graça, cuide do psicológico desses pastores, cuide de suas famílias, de seus filhos. Ó Deus, cuide desses pastores, Pai. Ó Pai, que o falso ministro venha receber o seu juízo, que o corpo possa chegar ao pó, que pelo menos a alma possa ser salva, traga conversão a esses falsos ministros.
Traga arrependimento, Pai, genuíno a esses falsos ministros, que eles possam se arrepender dos seus atos odiosos. Ó Deus, nós oramos também pela Igreja Batista Reformada de Santa Luzia, os enfermos, aqueles que estão viajando, Pai. Ó Deus, guarde eles no trajeto, protege eles, derrama graça sobre a saúde, aqueles que não podem estar aqui por algum motivo, continue derramando força, Senhor Jesus, a todos, aos parentes que estão enfermos. Ó Pai, nós oramos pelos projetos da igreja, Pai. Ó Senhor, CNPJ, que tem caminhado depois de bastantes anos, o Senhor está derramando graça e tem caminhado de forma, Senhor Jesus, mediante os seus preceitos, está caminhando, está andando, Pai. Ó Senhor, continue derramando graça sobre as prefeituras, sobre os órgãos envolvidos na abertura desse CNPJ, sobre os cartórios, para que esses documentos a igreja possa conseguir, Pai. Louvado seja o Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Derrama, cresça a igreja cada vez mais, para escolher sábios ministros, Pai. Sabemos que é muito sério o pastorado. Derrama graça sobre esses homens, que esses homens venham almejar uma boa obra excelente, que é o presbitério, que é o diaconato, servir a Deus, Pai. Que esses homens sejam um exemplo, Senhor Jesus, de Cristo nessa terra, em seus lares, na igreja local. Ó, Senhor Jesus, ajude a igreja a escolher esses homens, ajude a igreja na preparação desses homens. Seja com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, aqui você pode ficar de pé, fique de pé. Vamos cantar a palavra de Deus, o Salmo 90, que se trata a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Cantemos sobre a igreja. Tem sido refúgio para nós durante todas as gerações. Antes que os montes viessem a ser, antes da terra e o mundo existir, Deus eternal, Tu és Senhor, sempre e sempre Tu és Deus. Fazes o homem voltar a ser pó, e depois volvei daí, como um dia 1000 anos se vão, e como ontem eles serão, pois aos teus olhos são assim, como a vigília que se for. Nesse tempo, qual torrente são tuas arraças como dormir, são como a relva que cedo abre a flor, enche a manhã de enfeite e verdor, mas quando a tarde chega, fim, murcha e seca se tornou. Pois consumidos estamos, ó Deus, e conturbados por teu furor. Em tua presença está nosso mal, nosso pecado oculto também. Na tua ira os dias vão, qual breve pensamentos são. 70 anos é o nosso viver, se há vigor 80 serão, porém não passam de câncer e dor, depressa vão e voamos nós. Quem é capaz de conhecer a tua ira, o teu furor? Ensina-nos nossos dias contar, para que sábio seja o viver. Volta e tenha de nós compaixão, dá-nos tua graça pela manhã, e sempre alegres teu louvor entoaremos com fervor.
Por muitos dias alegra-nos, pois tua aflição veio atingir. Por muitos anos concede o favor, pois suportamos o teu furor. Que nós vejamos teu agir e os nossos filhos teu fulgor. Seja a tua graça, ó Deus, sobre nós, sim, tua graça, nosso Senhor, as obras das nossas mãos, nosso Deus, venham firmar, Senhor, sobre nós, as nossas mãos, as obras, sim, confirma sobre nós, Senhor. Amém. Irmãos, esse é o momento de ofertório, contribuição para o reino de Deus. Irmãos, são livres em contribuir, fique à vontade. Lembrando que a contribuição para o reino de Deus é um ato de adoração a Deus. Irmãos, fiquem à vontade de contribuir. Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 12, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 28. Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao verso 28. Continuando aqui a nossa sequência sistemática, né, o nosso objetivo de caminhar por todos os livros da Escritura, né, e olharmos e ver que a Bíblia, os livros não contam histórias separadas, né, que todos estão interligados, contando uma única narrativa, apontando para o Cristo perfeito, o Cordeiro de Deus, né. Nós vamos ver aqui o Cordeiro Pascal do Senhor, que se oferece como propiciação para salvar o seu povo, né? Os irmãos que forem encontrando, marque aí que nós vamos fazer uma oração e uma breve introdução no contexto histórico do livro. Feche seus olhos e vamos pedir a Deus graça. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos auxilie, Pai, agora. Nos auxilie, Senhor, a olhar para esse texto e sermos fiéis ao que está dizendo aqui. Não nos deixa, Deus, a ficar atentados a tirar lições apenas morais e éticas, não. Mas também lições, ó Deus, que fortaleçam a nossa fé. Lições, ó Deus, que nos transformam. Lições, ó Deus, que transformem a nossa cosmovisão de mundo. Cristãos, ó Deus, que são apaixonados por Cristo, que amam Cristo, que vivam esse propósito. Senhor, nos ajude a manter a nossa mente aqui, a nos despirmos, ó Deus, de todas as nossas preocupações da nossa vida ordinária, seja do trabalho, seja o que nos aflige, mas que nós venhamos tão somente, ó Deus, ouvir a Tua palavra, prestar atenção, guardar a nossa mente aqui, lutar uma batalha contra nós mesmos, pois é difícil, Senhor. Às vezes nós estamos ouvindo o sermão pensando em outra coisa. Nos ajude. E que o Teu Santo Espírito, Deus, age poderosamente no nosso coração, aplicando essas verdades, Deus, em nosso coração. Nós também te pedimos, não só por essa igreja local, mas nós também te pedimos por todas as igrejas que se reúnem hoje, no dia do Senhor, seja um dia de conversão em todo
toda a terra. Seja um dia, Deus, onde cristãos sejam chamados ao arrependimento. Seja um dia, Deus, que cristãos venham a ser exortados e encorajados a manter-se firme nessa caminhada rumo ao céu, servindo ao Senhor. Entender que esse é o propósito real da nossa existência. É o que nós te pedimos. Que o Senhor nos auxilie. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há alguns capítulos na Bíblia que eles expõem de forma clara, quase palpável, né, a revelação de Deus aos homens, né, essa revelação progressiva. E eu estou sendo enfadonho ao dizer isso, né, todos os cultos, para nós tentarmos olhar sempre para as Escrituras como um todo e não pensar que essas histórias estão em gavetas separadas. Não, elas apontam para um propósito maior, né? E Êxodo 12 é mais um desses capítulos. Porque se nós quisermos entender o Evangelho com uma profundidade maior, nós precisamos entender o que é a Páscoa. O que foi essa Páscoa para o povo hebreu, né? Se nós quisermos entender com maior profundidade o porquê nós ceiamos, nós precisamos entender o que foi a Páscoa. Se nós quisermos entender por que Jesus morreu da maneira que morreu, no tempo que morreu, da forma que morreu, nós precisamos entender a Páscoa. Esse é o grau de importância desse texto, tá, dessa manhã. E não seria um exagero da minha parte dizer que Êxodo 12 é um dos pilares, um dos fundamentos do Antigo Testamento, do que nós chamamos de Antiga Aliança, né? Um ponteiro profético aqui belíssimo. E o Novo Testamento, ele não se limita a poucas interpretações ou referências a Êxodo 12. Nós vamos ver que é vasto, como Cristo e os apóstolos falam sobre o significado dessa Páscoa, né? Mas antes de olharmos para o nosso texto, nós precisamos entender aqui onde nós estamos na narrativa, no ponto histórico, onde essa festa, onde esse rito religioso aqui é instituído, né? Ela nasce no meio do cativeiro, né? Ela nasce no meio do cativeiro ali, enquanto esse povo estava sob o jugo egípcio, né? Sobre esse fardo pesado, no meio do sofrimento, o povo gemendo pela escravidão, né? E é justamente nessa noite de maior treva que aconteceu no Egito, é que Deus age de uma forma gloriosa para libertar o seu povo, tá? Então, quando nós voltamos um pouco na história, nós vamos ver que Deus chama Abraão, Deus escolhe Abraão, chama ele da região da Mesopotâmia, né? E Deus faz com esse homem uma aliança. Uma aliança que tinha 3 pilares, né? 3 promessas fundamentais. A primeira delas é que Deus promete a Abraão uma descendência. A segunda promessa é que Deus promete para Abraão não só uma descendência, mas uma terra. E a terceira promessa é que Deus promete a Abraão que por meio dele as famílias da terra seriam abençoadas. Então esses são os pilares da aliança que Deus faz, a aliança que nós chamamos de